ao qual se tornou a justiça de Deus. E ele, na prática do chamado, na prática de exercer o dom, ele constrói o projeto. E aqui é lindo, Nathalie. É lindo, Jonathan. Porque eu imagino Isaías no capítulo 53, perguntando assim, quem deu crédito à nossa pregação? Isaías, ele não está julgando quem pregou antes dele. E ele não está se posicionando como o melhor de outro pregador que venha depois dele. Mas eu imagino Isaías olhando desde Gênesis e dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? Ele está dizendo assim, quem deu crédito a Noé? Quem deu crédito a Abraão? Quem deu crédito a Isaac? Quem deu crédito a Jacó? Quem deu crédito a José? Quem deu crédito a Moisés? Quem deu crédito a Josué? Está entendendo? Mas aí quando eu olho e vejo que mesmo em Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, eu vejo que mesmo que ninguém tenha dado crédito, as oportunidades de Deus ainda está sendo colocada postas. Está entendendo isso? Mas quando eu vejo Isaías perguntando quem deu crédito, eu fico imaginando em Noé, porque ali a justiça de Deus vai operar. E é isso que nós devemos tomar cuidado, porque Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será também no dia da vinda do Filho do Homem. E aí, nós vemos no capítulo 6 de Gênesis, Deus dizendo, Noé, ô Noé, e Noé diz, eis-me aqui, Senhor. Noé, constrói para ti uma arca. E Deus dá a Noé o projeto, ô glória. Deus dá a Noé o projeto. Deus dá a Noé as medidas do projeto. Deus dá a Noé os detalhes dos projetos. Agora observa, isso não é um dom? Há dom maior do que ouvir e obedecer o chamado de Deus? O maior dom que o homem deveria ter, depois do amor, era o dom de ter um ouvido para ouvir e obedecer a voz de Deus. Porque quando o homem passa a amar, ele passa a observar, ele passa a ter sensibilidade. E aí eu imagino o homem recebendo de Deus os planos, os projetos, e dentro dos projetos os detalhes. Está entendendo isso? Aí Deus dá a Noé o projeto, como deve ser a altura, o comprimento, a largura, os repartimentos. Deus dá detalhe após detalhe. Agora, o extraordinário disso é que Noé não foi egoísta. A Bíblia nos ensina dizendo que Noé pregava e todo mundo dizia que Noé era o quê? Louco. Noé não podia ter ficado em silêncio? Noé não podia ter se abstido de pregar, já que ninguém cria nele? Então eu vou ficar em silêncio. Então eu não vou pregar para mais ninguém. Porque o primeiro sentido humano que nós temos é quando nós somos rejeitados, a gente passa a odiar. Nós não queremos mais falar nada. A pessoa não me ouve, a pessoa não me recebe, a pessoa não me aceita. Ora, se há uma coisa para aprovar o teu ministério é que muitos devem se levantar contra ele. Muitos têm de duvidar do teu chamado, do teu projeto, do teu dom. E por isso a gente vai parar? Por isso nós vamos desistir? Não. Mas observa, Noé conclui. E quando Noé conclui o projeto que Deus colocou em suas mãos, quando Noé termina de construir, observa, Jonathan, que Deus dá a Noé o projeto e dá a ele força para ele executar, concluindo o projeto, trazendo um projeto do próprio Deus à realidade. Agora, o projeto de Deus, o plano de Deus, o sonho de Deus é a bênção de salvação para Noé e sua família. Noé constrói a arca com detalhes que não era seu. Os detalhes eram totalmente de Deus. Nós temos o dom recebido pela graça de Deus em Cristo, e agora recebido o dom, que é o plano de Deus de salvação para nós, nós queremos exercer a nossa maneira.
do nosso jeito. Tá entendendo? Não é do nosso jeito. Nunca foi e nunca será. Nós temos a oportunidade de fazer e de executar conforme a vontade e o querer do Senhor. Tá tranquilo. E então, a gente vê que Noé pega o plano de Deus, o projeto de Deus e começa a construir. E aqui vai uma. Noé constrói no chão. E Deus diz, porque sinais acontecerão que ainda não foi visto, ainda não foi visível, ainda será novidade para este povo que aí está. Noé começa a construir o projeto de Deus com todo detalhe de Deus, mas ele constrói no chão. Pessoas não entenderão o chamado de Deus em sua vida. Pessoas não credibilizarão o seu ministério e os seus dons que Deus colocar em sua vida. Sabe qual é a maior preocupação? É que os doutores criticam e perseguem aqueles que estão pregando e anunciando a palavra, mas os religiosos também. E nós deveríamos entender e compreender que a revelação é do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos aqui para ser detalhistas e perfeitos, porque o Senhor disse que não veio para os sãos e nem para os bons, nem para os perfeitos, ele veio para os doentes. Aí observa, Noé constrói e ele constrói no chão, a novidade vai acontecer. A justiça de Deus virá, não vai tardar naquele período. E eu quero trazer já para hoje. E então, quando Noé constrói a arca, ela é grande, ela é extraordinária e ao mesmo tempo ela é tanto novidade como ela é estranheza para aquele povo no tempo de Noé. Louco! E a Bíblia diz que chacoteavam e se escarnecia. Observa que o pecado evidente no tempo de Noé cheirava mal às narinas de Deus. Pessoas que emprestavam seus ouvidos a tudo que não presta. Pessoas que praticavam lascívias, imoralidades, práticas que conduziu aquele povo à condenação. Prática que levou aquele povo a distanciar-se de Deus. Práticas que levou aquele povo a afastar-se cada vez mais e ser rejeitado da graça de Deus, ser excluído do processo de salvação. E mesmo Noé vivendo naquele período, mesmo Noé estando no meio daquele povo, mesmo Noé vivendo no meio daquelas práticas, não significa que estar no meio de pessoas que praticam isso, eu também estou praticando, porque Deus escolheu ele. Tem pessoas que estão lá no mundo, Jonathan e Natalie, eles estão no meio da sujeira, mas eles estão clamando, dizendo: Senhor, me dá uma oportunidade, traz o teu projeto para a minha vida, traz o teu sonho para mim. E o extraordinário é que Deus está olhando no meio do pecado, no meio da imundícia. O Senhor está olhando no meio de tudo isso, e tem pessoas lá clamando e que Ele vai com a sua mão forte resgatar, como resgatou Noé, e dizer: eu tenho um projeto para você construir, eu tenho um plano para você executar, eu tenho uma obra para você fazer. Natalie, Jonathan, e essas pessoas virão, sabe de onde? Da sujeira, do meio do pecado, do meio da imundícia. E são esses que vêm de lá e que quando chega aqui não está preocupado com A, com B, com C, com D. Eles não estão preocupados com teólogo, arqueólogo, com doutor, com mestre da lei, com fariseu. Ele não está preocupado se recebe ou se rejeitam. Ele não está preocupado se aceita ou se o nega. Ele não está preocupado se sorri ou se criticam. Não. Ele está mesmo preocupado em agradar, em executar, em praticar e em construir aquilo que Deus vai lhe dar como projeto. Ainda que não lhe aceite, ainda que não lhe ouça, ainda que meneie a cabeça para eles, eles continuarão construindo o projeto que Deus colocará em suas mãos. Está entendendo isso? Passava por Noé e dizia: você é louco. Passava por Noé e dizia: está doente, está varrido. Está entendendo? E Noé começa a construir o plano de Deus na terra, no chão. E os planos que Deus nos dá é grande, é poderoso, e tem de ser assim. Eu vou falar, Jesus. Noé constrói uma arca grandiosa. Alguém diz assim: para onde vai isso? Como é que ele vai carregar isso? Está entendendo? Deus não te dá projeto pequeno.